caro e seja bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. Essa videoaula é uma continuação da aula anterior, onde eu falei sobre hiperlinks no Excel. Aqui abaixo do vídeo, junto com os arquivos que eu vou utilizar para essa aula, eu vou deixar o link para a primeira parte desse vídeo, né? Onde eu usei o hiperlink usando a caixa de diálogo do Excel. A segunda parte a gente vai usar a função hiperlink para criar uns links mais personalizados, né, com a função. Na primeira parte, a gente criou esse menu aqui com botões. Então, eu consigo, através desse menu, acessar as planilhas. Clico aqui na planilha exemplo 1, ele acessou. Eu volto para o menu, planilha exemplo 2, volto para o menu, contatos, volto para o menu. Então, eu consigo navegar na planilha usando esses botões que funcionam como hiperlink. Aqui na planilha exemplo 1, eu também coloquei aqui, eu criei 5 tipos de exemplos de hiperlink para abrir uma planilha, para acessar um blog na internet, para ir para uma planilha específica aqui dentro da pasta de trabalho, para criar um arquivo novo e para enviar um e-mail, né? Abrir um programa de envio de e-mail. O objetivo agora nessa segunda parte é trabalhar com a função hiperlink. Então a primeira coisa aqui, antes da gente criar as fórmulas, eu vou exibir aqui a guia de planilha, porque vai ter uma parte que vai ser interessante que você veja o nome da planilha. Depois eu oculto novamente, né? Para a gente trabalhar com os botões. Então eu vou aqui na guia arquivo, opções, do lado esquerdo eu clico em avançado, vou descer aqui a barra de rolagem e vou aqui nessa seção opções de exibição dessa parte de trabalho e marcar essa caixinha aqui, mostrar guia de planilha. Marco aqui, clico em OK, e aí você vai ver que agora aparecem as guias aqui, as planilhas, quando eu consigo clicar por aqui. Depois eu oculto novamente no final. Bom, vamos para o exemplo 2 e nós vamos criar aqui. Aqui do lado esquerdo eu tenho os nomes e aqui eu vou criar os links para acessar de acordo com o nome que está aqui. O primeiro exemplo vai ser acessar uma célula nessa mesma planilha. Está aqui, ó, célula na mesma planilha, com a função hiperlink. Então eu vou clicar aqui onde eu quero o resultado, célula C3, clico na guia fórmulas. Eu tenho aqui o grupo biblioteca de funções e as funções separadas em categorias. O hiperlink pertence à categoria pesquisa e referência, que é o membro da PROC-V, membro da Disloc, índice, Corresp, tem funções muito poderosas nessa categoria pesquisa e referência. Eu vou aqui no hiperlink. A função hiperlink tem dois argumentos, tem um local vínculo e tem um nome amigável. O local vínculo é o nome propriamente dito ali do que eu vou acessar, é o link, eu vou criar ali o link onde eu vou acessar. O destino que eu vou acessar vai ser criado dentro desse local vínculo. E o nome amigável é o resultado que aparece na célula. Se eu não colocar nada nesse nome amigável, deixar ele em branco, vai aparecer o que tiver dentro de local vínculo como resultado. Mas é legal colocar um nome amigável aqui que fica mais fácil para identificar o link. Então, local vínculo. O que eu vou fazer nesse local vínculo? Eu quero acessar uma célula dentro desse arquivo aqui, dessa pasta de trabalho, dentro dessa planilha. Vou fechar aqui, vou cancelar aqui antes de criar a função e vou te mostrar o seguinte. Esse arquivo aqui, ele tem um nome de hiperlink. Eu vou mostrar aqui, vou exibir a área de trabalho. Isto aqui está dentro de uma pasta, tá? Eu vou clicar 2 vezes nessa pasta. Eu tenho aqui o arquivo hiperlink, eu tenho um arquivo teste, vou fazer um exemplo depois acessando esse arquivo teste. Eu tenho uma pasta figuras, dá um duplo clique na pasta figuras, com 5 figuras que eu vou usar também de exemplo. Só para você saber que tudo isso aqui está no mesmo caminho. Então vai ter uma facilidade para acessar, porque está tudo no mesmo caminho. Se tivesse em caminho diferente, teria que usar um endereço completo. Eu vou mostrar isso lá na hora de fazer a fórmula. Então é só você saber que existe uma pasta, que os arquivos estão todos juntos dentro de uma pasta. Então vou fechar aqui e vou voltar lá no Excel. Voltando aqui, eu vou lá em pesquisa e referência e hiperlink. Como local vínculo, eu vou colocar o nome do arquivo. Aqui, ó, hiperlink. Esse arquivo, quando você for colocar o nome de arquivo dentro de uma função hiperlink, sempre entre colchetes. Tá? O nome de arquivo vai entrar dentro do colchetes. Então, o nome do arquivo é o hiperlink. E a extensão, tá? Não pode esquecer. Isso também vai funcionar para as figuras que eu vou fazer no último exemplo da planilha produtos. Tem que ter extensão, senão vai dar erro. Então, com a extensão do Excel, é o .xlsx. Isso que eu estou usando na versão 2016. A partir da versão 2010 passou a ser XLSX.
nas anteriores que era XLS, mas aí as mais novas é tudo XLSX. Então é importante ter aqui a extensão do arquivo. Depois vem o que? O nome da planilha, a planilha exemplo 2. Então coloco o nome da planilha, exemplo 2, 02, e o sinal de exclamação, porque eu estou fazendo referência a uma planilha. Sempre que eu fazer referência a uma planilha, tem que ter o sinal de exclamação. E qual célula eu quero acessar? Um exemplo, célula B20. Então digito aqui B20. Tudo isso que eu fiz aqui tem que estar entre aspas, tá? Aspas duplas. Tá, aqui você vai ver que ele já coloca o caminho aqui, ó, hiperlink, exemplo 2, B20. Aqui é um nome amigável, é o que vai aparecer como resultado. Vou colocar aqui célula B20, é o que vai aparecer de resultado também entre aspas. Feito isso, clico em OK. Olha o resultado do nome amigável, célula B20, posiciona o mouse, a mãozinha indicando que tem o link. O nome amigável aparece uma caixinha com o endereço, né, o que eu vou acessar. Então eu vou dar um clique e ele acessou aqui, ó, célula B20 da planilha exemplo 2, que é a que eu estou aqui no momento. Ó. Vou clicar em outra célula aqui, você vai ver que quando eu clicar aqui ele acessa a célula B20. Um detalhe importante aqui, como eu estou usando o arquivo, a pasta de trabalho aberta, a pasta de trabalho atual e a planilha atual que está aqui, eu não preciso colocar o endereço completo. Então tem uma vantagem aqui, se eu usar o arquivo atual, a pasta de trabalho atual e a planilha aqui, eu posso apagar tudo isso aqui, deixar só a célula B20. Na verdade eu substituo aqui pelo símbolo que é o cerquilha, né? Algumas pessoas conhecem como hashtag, outras conhecem como o jogo da velha. Então o cerquilha, vamos tratar como cerquilha. Então o cerquilha, o que ele faz? Ele substitui aquele caminho da pasta de trabalho hiperlink da planilha atual exemplo 2. Então eu posso simplesmente colocar o cerquilha e a célula que eu quero acessar. Vou dar um Enter, você vai ver que vai dar o mesmo resultado que eu tinha feito antes. Então arquivo atual, planilha atual, substitui tudo pelo cerquilha. Vamos para o segundo exemplo. Agora eu quero acessar uma célula em outra planilha. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa fórmula, vou selecionar aqui, dar um Ctrl C, ESC para sair da edição da célula e clico na célula de baixo, Ctrl V para colar. Colei a fórmula exatamente como estava na parte de cima. O que eu quero agora? Eu quero vir para cá, ó, por exemplo 1. Então eu vou deixar aqui o cerquilha, vou colocar o exemplo 01, exclamação, célula B20. Vai dar um erro, tá? Eu vou fazer aqui propositalmente para dar um erro, você vai ver por quê. Mas aqui eu tenho cerquilha, exemplo 1, exclamação, célula B20. Dou um Enter, clico na célula e clico aqui no célula B20. Ele vai dar um erro, isso aqui eu já sabia. Por que ele deu um erro? É importante notar que exemplo 1 tem espaço, exemplo 2 não tem, você pode digitar direto. Então sempre que o nome não tiver espaço, beleza, você insere ele direto. Se o nome tiver espaço, é necessário colocar esse nome entre um apóstrofo. Esse apóstrofo vai entrar aqui antes do nome da planilha e antes do exclamação. Na verdade, entre o nome da planilha, né? Como ele tem espaço, ele entra aqui entre um apóstrofo. Então, alterei aqui, dou um Enter. Vou clicar novamente aqui na célula e clico em célula B20. Agora eu acessei a célula B20 da planilha exemplo 1. Eu vou voltar aqui. Clico aqui numa célula qualquer, clico novamente, célula B20, posso até trocar aqui também, né, na planilha exemplo 1, deixar aqui selecionado e clicar aqui para você, quando eu clicar ele acessa a célula B20. Então é importante notar se o nome da planilha tem espaço. Se tiver espaço, tem que colocar o apóstrofo aqui, antes do nome, né, entre o nome aqui, antes do nome e depois no final do nome, né. No caso aqui na direita, ele vai ser antes do sinal de exclamação. Bom, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é para acessar um arquivo externo. E aqui é que vai ser importante aquela questão dos arquivos estarem no mesmo caminho. Como os arquivos estão no mesmo caminho, vai ser mais fácil. Então aqui eu vou novamente copiar isso aqui. Dá um Ctrl C. Clica aqui, Ctrl V. Agora eu não vou usar a pasta de trabalho atual, então não preciso do cerquilha. Eu preciso aqui do nome do arquivo. Eu quero acessar aquele arquivo teste.
que está salvo lá junto com a pasta. Então vou colocar aqui entre colchetes teste.xlsx. Lembra da extensão que é importante ter. Lá naquele arquivo teste eu só tenho apenas uma planilha. É a planilha exemplo 1. É a planilha 1. É só planilha 1, não tem exemplo não. Planilha 1 B20. Esse é o caminho que eu quero acessar. Então, arquivo teste, planilha 1 B20. Vou dar um Enter. Quando eu clicar aqui, o que tem que acontecer? Ele tem que abrir o arquivo teste e selecionar a célula B20. Não clique. Ó, abriu o arquivo teste, célula B20. Ó, o nome da planilha aqui, planilha 1. Na verdade, esse planilha 1 aqui, ele nem precisaria. Como só tem uma planilha no arquivo, a célula B20 só pode ser essa planilha. Se tivesse outras, eu teria que referenciar. Ah, célula B20 da planilha 8, célula B20 da planilha 30. Como só tem uma aqui, ó, vou fechar o arquivo teste. Voltando aqui, eu poderia também apagar o nome da planilha e deixar só o B20. Porque só tem um B20 lá, né, que é da planilha 1. Voltando aqui, dou um clique, ele acessa lá o arquivo. Então, eu consigo acessar um arquivo externo usando o caminho, tá? Aqui, lembrando sempre que o caminho está aqui simplificado, porque está na mesma pasta. Ah, Adriano, se eu tivesse um arquivo, esse arquivo em documentos, o outro na área de trabalho, aí você teria que colocar todo o caminho. C, barra, usuários, seu nome, área de trabalho, desktop, enfim, tem que ter o caminho completo. Vamos aqui, próximo exemplo, endereço de e-mail. Aqui é mais simples, endereço de e-mail, eu vou usar o hiperlink novamente. E como local vínculo, eu uso um comando que é o mailto. Esse comando faz com que eu consiga abrir um programa de envio de e-mail. Aqui eu vou colocar um e-mail de exemplo, adriano@aptreinamentos.com.br. Isso aqui também entre aspas, tá? Opa, entre aspas aqui no começo. E aqui eu vou colocar um texto, por exemplo, enviar e-mail. Também entre aspas. Clico em OK. Ele vai exibir esse texto aqui, enviar e-mail, que é o texto do nome amigável. E quando eu clico, ele abre um programa de envio de e-mail. Então, aquele comando mailto é o importante, o e-mail que eu quero enviar está aqui. Eu não vou enviar um e-mail, né? Só para a gente ver que ele abre um programa de envio de e-mail, que está configurado como padrão. No meu caso aqui é um programa de envio de e-mail do Windows. Sua máquina aí pode ser Outlook, pode ser outro, ele abre o programa padrão. O último exemplo da planilha exemplo 2 é uma página da web. Também simples. Eu vou lá no pesquisa e referência hiperlink. Para eu acessar um endereço, o único detalhe aqui, você tem que colocar o caminho completo com HTTP. Então vou aqui abrir aspas, HTTP, vamos colocar aqui o link do meu blog, adrianopataro.com.br, fecha aspas. E aqui no nome amigável, eu vou colocar blog de Excel. OK. Como o nome amigável aparece blog de Excel, posiciono o mouse, mãozinha, dou um clique. Ele vai acessar aqui, né, com o navegador padrão aqui de abertura de página da web, o blog na internet. Então você pode fazer um hiperlink para acessar páginas na web, enfim, só colocar o endereço completo lá eu consigo acessar a página. Fecho aqui. Então finalizamos aqui o exemplo 2. Vamos aqui para a planilha contatos. Qual o detalhe aqui no exemplo, na planilha contatos? Qual é o objetivo aqui? Eu tenho uma lista de nomes. Nomes aqui, endereço de e-mail, nomes, né, endereços fictícios, WhatsApp, Facebook. Esses nomes aqui estão aqui numa lista até a linha 25. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um nome aqui e criar um link. Quando eu clicar nesse link, ele acessar o nome, a célula que está com o nome aqui definido, né, na célula B3. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro vamos colocar um nome aqui. Vou colocar aqui a Ana Chaves. Ana Chaves está aqui na célula B9. Então está aqui. Eu quero criar um link aqui para quando eu clicar ele acessar a célula B9. Primeira coisa, vou fazer isso aqui separado
que fica mais fácil para você entender. Mas é simples a fórmula. Vamos combinar duas fórmulas, é o hiperlink e o corresp. Primeira coisa, os nomes estão sempre na coluna B. Sempre aqui, não vai mudar. Então B vai ser um texto que vai ficar na fórmula. Ele é um texto que não vai mudar, ele não vai ser variável. Então eu posso usar a letra B na fórmula como um texto que não vai mudar. O que vai mudar? O que vai mudar são os números de acordo com o nome. Então, a Ana Chaves está na linha 9, então aqui teria que ser B9. Depois, se eu colocar, por exemplo, Cláudio Oliveira, ele está na linha 12, vai ser B12, então o que muda é o número. Como é que eu consigo retornar esse número aqui? Existe uma função do Excel, que é a função corresp, que ela retorna a posição de uma informação. Então, eu vou usar o corresp para retornar a posição, no caso do primeiro exemplo aqui da Ana, dentro desse intervalo. Então, venho aqui novamente em fórmulas, pesquisa e referência, também de pesquisa e referência, corresp. Corresp tem 3 argumentos: valor procurado, matriz procurada, tipo correspondência. O que quero procurar? Eu quero procurar o nome, Ana Chaves. Então, seleciono. Aonde eu quero procurar esse nome? Qual é a matriz? A matriz são os nomes. É lá que eu vou procurar a Ana. Então, seleciono todos os nomes. Qual é o tipo correspondência? Aqui pode ser 3 valores: 0, 1 ou menos 1. 0 quando uma correspondência exata, quero exatamente aquele nome. 1 quando é uma correspondência aproximada, uma tabela em ordem crescente. E o menos 1 é uma correspondência aproximada para uma tabela em ordem decrescente. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente pode gravar depois uma aula para falar só do corresp, porque ele também é bem importante, principalmente combinando com a função índice. Mas aqui é 0, porque o exato é o nome exatamente que eu quero retornar. Vou clicar em OK. O que ele retornou? 4. Então tem um problema aqui. A Ana, aqui o resultado está certo. Ela é a 4ª desse intervalo. Só que na linha do Excel, ela é a linha 9. Por que isso acontece? Porque os nomes começam na linha 6. Os nomes não começam na linha 1. Se os nomes começassem na linha 1, aí ia bater certinho. A Ana Chaves estaria na 4ª linha. Então, o que tem que fazer? Tem que começar sempre na linha 1? Não, você não precisa começar sempre na linha 1. Você pode ter o layout que você quiser. O detalhe aqui é você saber se os nomes começam onde? Na linha 6. Você tem que somar as linhas que estão acima. Eu tenho 5 linhas aqui em branco. Então, eu tenho que somar essas 5 linhas ao resultado. Então, eu retornei 4 com da Ana Chaves. Se eu somar 5 aqui, vai dar 9. Vai bater certinho com a linha que está o nome da Ana Chaves. Então, aqui, depois do corresp, o que eu faço? Mais 5. Ah, Adriana, vai ser sempre mais 5? Não, vai ser mais o número de linhas que tiver aqui em branco. Ó. Em branco que é uma outra coisa. Na verdade, você tem que contar a partir de onde você selecionou aqui no corresp. Se a sua seleção começou aqui na linha 6, você tem que somar os 5 números que estão acima. Se a sua seleção começou na linha 5, você tem que somar as 4 linhas que estão acima, e assim por diante. Você vai contar sempre a partir de onde você começou a seleção. Bom, já está quase pronto aqui, já tem um B9. O que eu tenho que fazer agora? Juntar essas duas informações. Eu tenho que fazer B9, a célula B9. Como é que eu faço isso? Com o e-comercial. O e-comercial ele concatena as informações, assim também como a função concatenar faz isso. Vou usar o e-comercial, mas pode ser também a função concatenar. Então eu faço aqui, ó, igual B, que é o que eu digitei aqui, que é uma constante, não vai mudar, e uso aqui o e-comercial. Eu seguro o Shift no número 7. E está lá junto com o número 7 o e-comercial. E o 9. Olha o resultado que vai retornar. B9, que é a célula que está a Ana Chaves. Legal? Então eu vou pegar agora isso aqui e colocar dentro da função hiperlink. Eu só fiz aqui separado para você entender melhor. Né? Dividir isso aqui é mais fácil para explicar, então para você entender. Agora a gente junta isso aqui na função hiperlink. Clico aqui na célula C3, vou lá em pesquisa e referência, hiperlink. Venho aqui com B, mas não esquece de colocar na frente o símbolo que vai definir que eu estou na parte de trabalho atual, na planilha atual, que é o cerquilha. Então vem com aspas aqui, e o cerquilha e o B. Isso aqui não vai mudar. Então fecho aspas. Isso aqui vai ser sempre uma constante, vai estar dentro das aspas, não vai mudar. O que vem agora? O e-comercial, para eu concatenar as informações com a função corresp. Eu posso digitar o corresp aqui, eu posso vir aqui
nessa setinha lá da barra de fórmulas, escolher aqui. Aqui vai ficar listada as últimas 10 funções que foram usadas por esse assistente. Está aqui o CORRESP, eu gosto de fazer por essa caixa. Então eu vou clicar aqui no CORRESP. Quando você insere uma função dentro de outra, pode ser que os argumentos não apareçam corretamente aqui, não apareçam aliados. É só clicar no nome da função aqui em cima, na barra de fórmulas. É também uma dica para você alternar entre as funções. Clicando no CORRESP, aparece o CORRESP. Clicando no hiperlink, aparece o hiperlink. Você pode sempre alternar por aqui. Então, CORRESP, vou repetir ali, ó, valor procurado, Ana Chaves. Opa! Estou aqui dentro do argumento valor procurado, Ana Chaves. Matriz procurada, são os nomes. Seleciono os nomes. De correspondência, 0, porque é um valor exato, não é aproximado. Volto aqui no hiperlink, o que tem que fazer? Somar as 5 linhas que estão aqui logo acima da primeira linha do intervalo. Então, venho aqui e coloco mais 5, que é para somar as 5 linhas que estão acima. E aqui no nome amigável, vou colocar ir para célula, por exemplo. Isso também entre aspas. Feito isso, eu tenho a minha fórmula completa. Vou clicar em OK. E agora eu tenho ir para a célula. Vou dar um clique. Ele veio para a célula que está o nome da Ana Chaves. Eu vou trocar aqui o nome. Vamos colocar aqui o Marcos Santos. Clico aqui no link. Ele vai para o Marcos Santos. Então você vê que aqui até muda, né? Porque eu deixei a fórmula aqui, ó. Então sempre que eu altero um nome aqui, vou botar o Roberto Silva. Ó, aqui já muda. Porque eu estou usando a fórmula aqui, né, que eu fiz primeiro para explicar a fórmula separada, e já mostra que a célula é o B18. Então, quando eu clico aqui, ele vem para o B18. Aqui eu posso até apagar, foi só para explicar melhor. Mas a ideia é essa, você usar o hiperlink junto com a função CORRESP. A CORRESP vai trazer a posição de uma informação, e se essa informação não começar na linha 1 do Excel, você vai ter que somar essas linhas que estão acima da primeira posição aqui do seu intervalo. Bom, e a planilha produtos, que é o último exemplo. O objetivo aqui é produtos do lado esquerdo, é criar um link para quando eu clicar ele abrir aquelas figuras que estão lá na pasta figuras. Então lá tem cada uma figura, vou voltar lá, só para você ver que os nomes aqui são os mesmos nomes das figuras que estão lá. Ó. Área de trabalho, abro a pasta, pasta figuras. Ó, bateria, guitarra, microfone, saxofone, violão. Lembra que eu falei sobre a extensão do arquivo? É importante saber. Lá eu usei a planilha XLSX. Como é que eu sei a extensão de uma imagem? Clico com o botão direito em cima da imagem, escolhe propriedades. Ele vai exibir essa caixa aqui de propriedades do objeto, no caso aqui bateria, que é o nome da imagem, e aqui está o ponto .jpg, que é uma imagem JPEG. Então vou precisar usar esse ponto .jpg lá na fórmula. Eu fecho aqui, vamos voltar no Excel. Como é que eu crio essa fórmula? Novamente eu vou usar o E para concatenar as informações. Então eu vou aqui, pesquisa e referência, hiperlink. Agora eu não quero acessar uma planilha aqui, é um arquivo externo. Então, mas não é um arquivo do Excel que tem que colocar o nome dele entre colchetes, é uma pasta. Então eu posso já colocar direto o nome da pasta, figuras. Figuras e a barra aqui para indicar que eu estou usando um caminho, né? Figuras é uma pasta, dentro dessa pasta vai estar as imagens. Isso vai aqui entrar entre aspas, figuras. E agora, o E comercial para concatenar com o nome. Então vem com o E comercial e concateno com o que? O nome que está aqui. Aqui eu não vou digitar guitarra. Se eu digitar guitarra, funciona. Mas para ficar dinâmico, eu clico na célula, porque depois eu posso puxar na alça de preenchimento. Isso aqui vai mudando e vai pegando a imagem de acordo com os nomes. Então eu tenho aqui a célula B3. Olha o caminho aqui, ó, figura, guitarra. E agora, falta só colocar a extensão. Novamente o E comercial e a extensão, que não muda, né? Uma constante, vai ficar entre aspas, ponto .jpg. Fecho aspas. Olha o caminho aqui, figuras, guitarra.jpg. E aqui o nome amigável. Vou botar aqui imagem, qualquer outro nome que você quisesse ali, para aparecer na célula como resultado. Então vou clicar em OK. Eu tenho aqui o resultado da fórmula imagem, que é um nome amigável. Vou dar um clique nessa imagem. Ele abriu a imagem da guitarra.
Então, ou seja, o que eu fiz aqui? Uma coisa simples, concatenar a pasta figuras com o nome que está aqui, tem que ser o mesmo nome da figura e a extensão. Vou copiar a fórmula para baixo e cada imagem que eu clico, ele abre a imagem correspondente ao produto. Tem o segundo produto, que é o violão. Agora eu tenho a bateria. Agora eu tenho o microfone. E eu tenho também o saxofone. É importante sempre lembrar, eu já falei isso, mas frisar que aqui ficou simplificado, porque a pasta figura está na mesma pasta do arquivo Hyperlink. Se tivessem caminhos diferentes, as figuras estão lá numa pasta figura da pasta downloads. Você vai ter que colocar o caminho completo. C, downloads, tá? Entre aspas, direitinho, para que ele busque nesse caminho completo, o caminho completo para ele buscar o caminho certinho, né? Para ele buscar. Como está na mesma pasta, fica mais simples. Bom, então finalizamos aqui. Fizemos 3 exemplos usando funções Hyperlink. Exemplos variados para acessar células, planilhas, arquivos externos. Fizemos aqui uma busca de um nome e clicando na célula ele acessa de acordo com o nome. E aqui um exemplo de abrir uma imagem de acordo com o produto, né? Bom, então esse vídeo fica por aqui. Eu vou só ocultar novamente aqui, né? Lá em opções, ocultar novamente aqui a guia de planilhas para ficar como eu abri o arquivo a primeira vez. Ó, digimarco aqui, mostrar a guia de planilha, dou um OK e eu consigo navegar na planilha usando os botões. Os botões eu ensinei a fazer na parte 1 desse vídeo. Vai estar aqui abaixo do vídeo o link para a parte 1, vai estar os arquivos também para você baixar, planilhas, figuras. Para você praticar, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha aí com seus amigos para eles ficarem sabendo desse conteúdo. E a gente vai ficar por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.